que é realmente importante para você? Quantas vezes você conseguiu parar na sua vida para realmente pensar a respeito disso? O que vale para você? O que é importante para você que te deixa realmente feliz? Meu nome é Márcio Gata, eu sou mentor coach e hipnoterapeuta e hoje vou conversar com você sobre, sim, é possível você equilibrar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Parece aquela utopia, né? Principalmente para quem está vivendo ali todo dia problemas, tarefas, tarefas, problemas, está naquele ciclo que é um ciclo muito desgastante, né? Você acaba vivendo para o seu trabalho, você, principalmente se você é empreendedor, você vive como um empregado, né? O pior emprego do mundo, né? Quando você tem o seu negócio muitas vezes. Mas é possível você equilibrar, ter uma ótima vida pessoal e ter uma ótima vida profissional. Tudo depende de você saber o que é realmente importante para você. E hoje eu vou falar também para você sobre o que é flow, o estado de flow. Quando você alcança o estado de flow, é algo que você está muito próximo realmente de ter esse equilíbrio que eu falei. Estado de flow, você pode até estar aí pensando, cara, não sei o que é, Márcio, que palavra é essa? Eu tenho certeza que você no fundo sabe, depois quando eu te contar o que é o flow, detalhar o que é o estado de flow, você vai falar para mim, pois é, eu já estive em estado de flow. Todos nós já estivemos. O problema é que os problemas da nossa vida, os problemas do negócio, os problemas do emprego, os problemas econômicos, sociais, familiares, não nos permitem parar e realmente focar em algo que nós queremos fazer, o que é realmente importante para a gente. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você entender como eu cheguei aqui e por que eu tenho hoje, talvez, capacidade de falar para você como equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Bom, por 18 anos eu fui jornalista esportivo. E, assim, posso dizer que eu fui muito feliz nesses 18 anos. Eu trabalhei nos lugares que eu queria, trabalhei em grandes veículos, era a minha paixão, né, trabalhar com futebol principalmente, porque eu cresci é, torcendo, jogando futebol, então assim, era algo mágico para mim e era algo que eu tinha que buscar. E eu consegui. E por 18 anos a minha vida foi dessa maneira. E sempre com um mindset, né, a mentalidade que eu precisava vencer na vida. E vencer na vida tinha vários pontos, né? O primeiro deles era, obviamente, cursar uma faculdade, depois eu ter um bom emprego, né, um emprego que sustentasse os meus sonhos, os meus desejos, depois constituir uma família, casar, ter filhos e você ter dinheiro para poder sustentar toda essa estrutura. Esse é o conceito, né? Essa é a mentalidade que a sociedade nos passa de vencer na vida. E eu posso dizer, eu venci na vida e estava muito, muito feliz com isso. E por 18 anos foi assim. Em um dado momento, eu resolvi abrir o meu negócio, que era um passo a mais, né? Você ser dono do seu negócio, você ter a sua empresa, ter a sua equipe junto com você, fantástico. E eu também dei esse passo. Abri uma agência de comunicação e também tem sido muito prazeroso para mim. Porém, os primeiros 4 anos foram ótimos, eu posso dizer assim, foram ótimos, muitos clientes, expansão rápida, um crescimento absurdo até, um crescimento muito grande, só que eu não tinha preparo, principalmente no quesito de gestão, né, de ter uma empresa, né, e eu, na verdade, eu era escravo do meu negócio, e o meu negócio cresceu tão grande, ele ficou tão enorme, que uma hora eu perdi o controle. E eu me dei conta que eu perdi o controle num dia, numa manhã, quando eu tinha aproximadamente 50 funcionários, 2 escritórios, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro.
A empresa com muitos clientes, um faturamento muito alto, mas uma lucratividade bem pequena, mas enfim, era uma empresa que, aos olhos das pessoas que não estavam dentro, era uma empresa de sucesso. E numa manhã eu me dei conta que as coisas estavam um pouco descontroladas. Eu vi uma pessoa entrando na minha empresa, que era a minha segunda casa, ou até a primeira, né, porque eu ficava mais na empresa do que na minha própria casa. E essa pessoa entrou na minha empresa e eu não sabia quem era. Eu não sabia o nome, eu não sabia o que ela ia fazer. Ela simplesmente entrou na minha empresa e foi trabalhar. Ali eu tive um start de, opa, tem alguma coisa errada. E realmente tinha. Meses depois, a gente entrou numa crise muito grande, né? Algumas inadimplências, má gestão, e a empresa quase quebrou. Ela ficou no precipício, ela ficou assim a ponto de simplesmente desaparecer. Eu sempre agradeço ao meu pai, que também se chama Márcio. Ele foi o cara que salvou a empresa, né? Com a experiência dele como administrador financeiro, eu o trouxe para a empresa e o meu pai realmente ele deu outra cara para a empresa. A empresa conseguiu se recuperar até rápido, em mais ou menos um ano nós já tínhamos um faturamento até superior ao que nós tínhamos antes e tudo parecia bem. E era talvez aquele sinal, pô, venci na vida de novo. Eu também posso vencer como empresário, né? Só que, na verdade, eu estava derrotado. Totalmente derrotado. Os anos seguintes foram bem cruéis para mim. Cruéis internamente. Eu não tinha mais alegria. Eu não conseguia mais ter prazer, né, no que eu fazia na empresa. E eu fui acometido pelo que eu chamo da maldita síndrome do Zeca Pagodinho. Nada contra quem gosta do Zeca Pagodinho, mas o que é essa síndrome? É a síndrome do deixe a vida me levar. E eu estava assim, deixando a vida me levar. Isso foi seguindo. Eu não tinha mais o apetite, eu não tinha mais aquela paixão pelo negócio. E por quê? Muito porque a minha mentalidade, ela mudou. Se antes de quase quebrar, a minha mentalidade era de abundância, né, de, pô, eu vou crescer, claro, não fazendo as coisas certas como deveriam ser, principalmente sob o ponto de vista de gestão, eu perdi isso. E aí eu me encolhi, eu entrei numa mentalidade de escassez, então eu não queria perder o pouco que eu tinha. Principalmente porque eu carreguei um trauma muito grande desse período que eu quase quebrei. Em 2008, o que tinha tudo para ser talvez o melhor Natal da minha vida, porque meses antes daquele Natal de 2008, em agosto, a minha primeira filha, a Lorena, nasceu, então tinha tudo para ser um Natal inesquecível. Posso dizer que foi o pior Natal da minha vida. Nós estávamos no auge da crise que eu comentei para você, e naquele Natal, as famílias dos meus funcionários, eles não puderam ter um Natal decente, simplesmente porque eu não consegui pagar parte dos salários daquele mês de dezembro. E aquilo, eu carreguei aquilo por muito tempo. Aquilo foi um peso. Então, a minha mentalidade de escassez, ela foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais intensa. Ela me dominou. E com isso, eu fui ficando pequeno. Eu me apequenei. Então, as minhas ideias, os meus sonhos, eu fui simplesmente esmagando eles, escondendo eles. E assim foi por mais ou menos 5 anos. Foi nessa levada do Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. Nisso também fui acometido por outra síndrome, que é a síndrome do fantástico, né? Aquela coisa de quando toca a música do Fantástico, né? Entrava naquela depressão do programa, né? O Fantástico da TV Globo aos domingos. Eu ficava triste porque eu sabia que eu tinha mais 5 dias, eu ia começar os próximos 5 dias
seriam meio torturantes, fazendo um trabalho que eu não gostava. E o meu único objetivo era chegar logo à sexta-feira para poder curtir o final de semana, regado a muito churrasco, cerveja, bebida alcoólica, me anestesiando, para ter 2 dias relativamente bons e depois começar esse ciclo de novo. Então eu também fui acometido pela síndrome do fantástico. E assim foi, minha vida estava indo numa direção onde poderia ser para um precipício, para qualquer coisa. Eu estava realmente internamente destruído. E estava me enganando, achando que eu ainda não, a empresa está bem, recuperou e tal, mas eu não estava feliz. E aí, a grande mudança na minha vida ocorreu, hoje eu vejo como um presente que eu recebi. Em outubro de 2014, eu fui diagnosticado com um tumor, e foi uma coisa assim muito rápida. Eu tinha que, na verdade, fazer uma cirurgia em cerca de 20 dias, e não dava para se fazer uma biópsia, porque foi nessa região aqui do pescoço, então é uma região delicada. Eu tinha que entrar na mesa de cirurgia e ver o que ia acontecer lá. E, assim, foram os 20 dias mais tenebrosos da minha vida, né? 20 dias de muita tensão, 20 dias que eu não sabia o que ia acontecer, se eu continuaria vivendo, se eu morreria. E eu já tinha a minha segunda filha também, a Joana, e eu fiquei muito, assim, sem saber o que seria da minha vida a partir dali. E aí eu fui para a mesa de cirurgia, 20 e poucos dias depois, e lembro muito bem até hoje, né? Eu já estava na mesa, na sala de cirurgia, estava anestesiado, e eu me lembro de deitado, olhar para o teto, e tinha uma luminária. E eu fiquei olhando fixamente para aquela luminária e fiz uma promessa para mim mesmo, que se eu saísse bem daquela situação, eu seria feliz. E ponto. Eu seria feliz. Bom, eu passei pela cirurgia, o tumor era um tumor benigno, no fim. Tive uma recuperação um pouco difícil, mas deu tudo certo. Tanto que eu estou aqui, né? Deu tudo certo. E a partir dali eu realmente comecei uma busca muito grande para cumprir a promessa que eu tinha feito para mim. Por quê? Porque naqueles 20 e poucos dias entre o diagnóstico e a cirurgia, eu tive, acho que a pior das dores que alguém pode ter numa situação como essa, né? Numa situação de incerteza de vida ou morte, que é o arrependimento, a dor do arrependimento. Eu comecei a olhar naqueles 20 dias para a minha vida, para as coisas que eu tinha feito, para as coisas que eu não estava fazendo, e comecei a ver que, caramba, eu estava desperdiçando a minha vida, né? Eu estava parado, eu estava deixando a vida me levar, e eu não tinha objetivos claros, eu não tinha, porque os meus valores, as coisas nas quais eu acreditava, eu não estava fazendo. Eu estava simplesmente encolhido, apequenado, por conta de tudo que aconteceu na empresa. E o arrependimento, né, a dor desse arrependimento, ela é muito forte, porque principalmente quando você está numa situação de incerteza, e eu não sabia se eu ia sobreviver, né, o que ia acontecer naquela cirurgia. Foi uma cirurgia muito tensa, foram 4 horas de cirurgia, depois eu tive toda a recuperação. Então, assim, foi algo que mudou a minha vida, né? As pessoas dizem, né? Muitas pessoas dizem que a gente muda para valer com impacto emocional. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive um impacto emocional muito forte. E a promessa que eu fiz para mim mesmo, lá na sala de cirurgia, ficou impregnada na minha mente. E eu realmente comecei a batalhar por isso, a buscar realmente ser feliz. No começo, confesso que não sabia como ainda, né? É aquela coisa, você vai tateando, você não sabe,
E uma coisa que eu me arrependia muito, né, antes, ali naquele período da pré-cirúrgico, foi de curtir muito pouco as minhas filhas. Talvez você se identifique com isso, né? Se você tem filhos, talvez você esteja se identificando com o que eu estou falando agora. Eu curti muito pouco, né, os primeiros anos de vida delas, porque eu estava mergulhado no meu trabalho, mergulhado. E aí quando eu conseguia sair do meu trabalho, eu ia me anestesiar com álcool, com outras bebidas, enfim, eu me anestesiava. Eu estava até bem gordo, obeso até, cheguei a pesar mais de 80 quilos, que para mim, eu tenho 1,76 m, já não é um peso adequado, a minha taxa de gordura estava muito alta. Então eu estava simplesmente jogando a minha vida fora, simplesmente, e curtindo muito pouco as minhas filhas. Então quando eu comecei a decidir, não, agora eu tenho que cumprir a promessa, e aí eu fui tateando as coisas, o que realmente importa, o que é importante para mim, né? E a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar conhecimento, outros conhecimentos. Fui começar a jornada do autoconhecimento, que é a jornada mais bonita e mais necessária que você pode fazer para você mesmo. Essa jornada do autoconhecimento, ela é essencial para qualquer mudança na sua vida. E aí, eu comecei a buscar mais conhecimento. E cada vez que eu adquiria um novo conhecimento, eu crescia cada vez mais e fui me interessando por outros assuntos, fui me interessando para entender quem realmente eu era. E nisso é uma busca que não parou. Até hoje ela não parou, ela continua frequente. E foi muito importante para eu começar a entender que, por exemplo, o que eu fazia, a minha agência, o jornalismo, a comunicação, já não era algo importante para mim. Eu fui muito feliz no que eu fiz, mas não era mais essencial para mim. Não era a única coisa que eu gostaria de fazer. E aí foi. E eu fui, enfim, me desligando da minha própria empresa, né? Criei um processo de transição, onde eu fui buscar outros conhecimentos, buscar outras informações e, paralelamente, me conhecer ainda mais. Isso é importante porque eu sempre digo que toda criança, quando nós nascemos, por exemplo, nós somos uma folha em branco, simplesmente em branco. Nós não sabemos o que é certo ou errado, nós não sabemos o que é bom, o que é ruim. Quem nos passa isso, primeiramente, são os nossos pais. Depois tem família, amigos e por aí vai. E nós aprendemos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim e outras coisas, por meio dos valores que essas pessoas nos passam. E os nossos pais são os primeiros a nos passar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E claro que eles fazem, na maioria dos casos, com todo o amor que eles têm. Eles não querem ferrar você, longe disso. Eles querem te proteger. E o que vai acontecendo com a gente? A gente vai acumulando valores que, na verdade, não são nossos. São valores, muitas vezes, que são passados pelos nossos pais, pela escola, pelos amigos, pela sociedade, pelo consumismo. São valores como o que eu tinha na minha mentalidade, no meu mindset, de que eu precisava vencer na vida. E que vencer na vida era, por exemplo, você ter a sua casa própria, né? Isso é vencer na vida. Ou você ter um carro na garagem, isso é vencer na vida. Ou, como um tempo atrás o meu pai me contou uma história, lá atrás, um sinônimo de vencer na vida, que as pessoas faziam essa avaliação, de ir na casa das pessoas para ver a despensa, para ver quantos alimentos tinham, se aquela despensa estava cheia, se aquela despensa estava vazia, ou seja, a despensa cheia
sucesso, você tá indo bem. Cara, sua despensa tá vazia. Nossa, então tem alguma coisa errada aí, você precisa vencer na vida. E vencer na vida virou isso, uma obsessão por ter coisas, possuir coisas, por consumir cada vez mais. E isso foi algo que eu comecei a me questionar. E dentro do meu processo de autoconhecimento, foi muito importante eu entender que eu precisava conhecer os meus valores. O que era realmente importante para mim? E aí eu fui tirando um monte de valores que eu fui percebendo que não eram meus. Eram dos meus pais, eram dos meus amigos, do meio que eu vivia. Não eram os valores do Márcio Gata, os meus valores. E quando você vai descobrindo os seus valores, é animal. É animal, é animal, é muito, muito bom. Porque você vai encontrando, talvez, o valor que esteja em todos os seres humanos. Está aí dentro de você, está dentro de todos nós, que é liberdade. Você começa a ver que é possível sim você ter liberdade. Liberdade para qualquer coisa, liberdade para viajar, liberdade para você fazer o que você gosta. Esse talvez seja o valor principal que está arraigado em todos nós. E foi muito legal começar a descobrir quem eu realmente era, o que era importante para mim. E aí quando eu comecei a entender o que era importante para mim, quais eram os meus valores, eu conectei com algo que eu gostaria de fazer, que tinha a ver com o que eu gostava de fazer. Ou seja, aí o meu trabalho começou a voltar a ser prazeroso. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, comecei a ajudar pessoas, empresários e tudo mais, a criarem ótimos negócios. E isso foi me dando muito prazer, porque era algo que tinha a ver com os meus valores. Quando eu conecto os meus valores ao meu negócio, isso fica muito poderoso, extremamente poderoso. Porque você está sendo verdadeiro, você está dando o máximo de si. E isso, quando as coisas começam a acontecer automaticamente, você não precisa nem pensar muito, porque isso está tão dentro de você que é natural, é tão natural. Isso é o estado de flow. Isso é o estado de flow que eu falei para você no início. E eu tenho certeza que você já entrou em estado de flow em outras áreas da sua vida. Por exemplo, quando você faz uma atividade física, uma corrida, por exemplo, você começa a correr, isso é entrar em estado de flow. Porque aquilo, quando você se concentra de uma tal maneira e você está correndo, cara, você já nem sabe que você precisa levantar uma perna, levantar outro, braço, coordenar. Isso está tão natural dentro de você que automaticamente você está fazendo e fazendo com excelência. Isso é estado de flow. Ou seja, é possível você levar o estado de flow para a sua vida profissional. Mas para isso você precisa se conhecer, conhecer os seus valores, saber exatamente o que é importante para você. Porque é muito, muito comum todos nós termos os valores dos outros. Quantas pessoas, e talvez você seja até uma delas, que fez uma faculdade, começou uma profissão, na verdade, por conta do que o pai e a mãe falaram para você. Eles falaram, pô, olha, faz essa faculdade, é boa, dá dinheiro, te dá segurança. E aí você, talvez sem a maturidade necessária e comum, né, para a idade, você aceitou aquilo. Ou seja, você talvez tenha feito como eu fiz quando a minha empresa quase quebrou. Se apequenou e você aceitou e você foi deixando a vida te levar. E aí agora você está lá mergulhado em problemas, mergulhado em tarefas, e aí aquele desespero, você não sabe o que você pode fazer, como mudar a sua vida, e você está ali, achando que está trabalhando. E você está trabalhando para quê? Você está trabalhando para quê? Ah, para ganhar um bom salário, para sustentar meus filhos. Ok? Mas você está feliz? Sério, me responda.
Você está feliz com a sua vida profissional? Você está realizado? Você está, quando você faz a tarefa principal do seu negócio, você sente satisfação nisso? Ou é mais um, quer dizer, mais um negócio ali, mais um trabalho que eu fiz e deixe a vida me levar? Quando você está nesse estado, você está muito longe do estado de flow. E aí, claro, alguém paga isso. Alguém paga por essa obsessão ou até essa... Você está no meio de um ciclone, né? Você está no meio de um furacão ali de problemas. Alguém paga por isso. E normalmente é o lado pessoal. É o lado pessoal. Então você começa, primeiro, a não se cuidar. Então aqui o principal CNPJ que você deveria cuidar, que é você mesmo, você não cuida. Então você come qualquer coisa, você enche a cara de álcool no fim de semana, como eu fazia, para se anestesiar, porque é duro você ficar 5 dias fazendo algo que você não gosta, né? É torturante, então você precisa o quê? De uma premiação depois ali para ficar tranquilo, para garantir os outros 5 dias que vem pela frente. Você não faz exercício físico, você simplesmente se ignora. E o pior é que você acha que você está no controle. Não, eu sei me cuidar. Não, daqui a pouquinho eu vou lá dar uma corridinha. E você nunca vai dar a corridinha. E você nunca vai fazer algo que é bom para você. Além disso, o que acontece? Você também começa a se desconectar das coisas que são importantes para você. Família, filhos, amigos, marido, mulher. Você se desconecta. Porque você acha o quê? Eles vão entender. Pô, eles sabem, eles gostam de mim, eles vão entender que eu estou fazendo isso por eles, que eu estou... todo esse meu sacrifício é por eles. Eles vão entender. Será? Será? Eles podem até entender, sim, mas eles estão sentindo essa dor. Eles estão sentindo a sua ausência. E você vai se distanciando, porque você acha que em algum momento você pode recuperar isso. Uma hora eu falo com os meus filhos, tal, levo eles para um hotel, compro um brinquedo, e você não dá o que, na verdade, eles querem, que é a sua presença, né, o seu carinho. E aí você se desconecta deles. Então você não... Tudo isso faz com que você dê prioridade ao seu trabalho. E o pior, é um trabalho que provavelmente você não goste. Você realmente não curta fazer. E isso é péssimo, porque ao mesmo tempo que você está desperdiçando a sua vida, a sua energia, a sua saúde, a sua juventude, você está se desconectando das pessoas que realmente importam para você. Isso não é uma vida feliz. Isso não é ter sucesso na vida. E as pessoas se enganam com isso. Elas acham que isso é ter sucesso na vida. A frase que muitas pessoas que acham que têm sucesso na vida é a frase preferida, não, putz, eu não tenho tempo. Como se não ter tempo fosse uma qualidade. Como se as pessoas fizessem, nossa, ele não tem tempo, vamos aplaudir. Esse cara não tem tempo porque ele tem muitas coisas, ele é um cara de sucesso, ótimo. Não, pelo contrário. Tempo é o bem mais democrático que a gente tem. Costumo dizer que eu, você, o Bill Gates, o homem mais rico do mundo, todos têm as mesmas 24 horas. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. O homem mais rico do mundo, ele não pode comprar 2 horas a mais. São sempre 24 horas. A diferença é que existe prioridade. Quais são as suas prioridades hoje? O que você tem priorizado na sua vida? Falta de tempo, na verdade, não existe. O que existe é falta de prioridade. E por que existe falta de prioridade? Porque você não sabe exatamente o que você quer e o que é importante para você.
você está fazendo outras coisas. Então, para você buscar esse estado de flow, para você realmente entrar, né, equilibrar a sua vida pessoal e profissional, você tem que, primeiro, ter a coragem de se autoconhecer. A coragem para mudar muitas coisas na sua vida. A coragem para descobrir os seus valores. A coragem para você entender o que é realmente importante para você. E essa viagem, ela não é bonitinha, fofinha, cuti-cuti, não. Muito pelo contrário. É dolorida. É normal você se desconectar de muitas pessoas que você julgava, talvez os seus melhores amigos. É assim mesmo. Por isso que eu digo que coragem é felicidade. Coragem é felicidade porque para você ser feliz, você precisa ter coragem. E você precisa ter coragem para enfrentar todos esses monstros que estão aí dentro de você. Tirar valores que você desconhece, por exemplo, não é tão simples assim. É preciso muita coragem para você ser feliz. Para ser infeliz é muito fácil, é só você seguir a vida que você tem aí. O trabalho, aquele trabalho maçante, aguentar aquele chefe que você não suporta, fazendo algo que você detesta, tudo por um salário no final do mês, tudo para pagar um apartamento no final do mês, tudo para pagar a prestação do carro, porque você cresceu ouvindo que isso é ter sucesso na vida. A escolha é sua. A escolha é sua. O que eu posso dizer para você é que quando você, enfim, encontra o equilíbrio entre uma vida profissional prazerosa, uma vida profissional onde você realmente entende um propósito, para que você está fazendo aquilo, e você une com uma vida pessoal, esse equilíbrio, ele é mágico. E ele é possível. Tudo depende de coragem. Coragem para você se conhecer e, principalmente, para você começar a viver em flow e levar esse estado de flow para sua vida. Não apenas na corrida, num exercício físico, mas na sua vida profissional. Porque talvez você não esteja fazendo, não esteja curtindo a vida como você deveria. E curtir a vida não é, não vou fazer nada, vou. Não. É entender que a nossa existência, ela é muito valiosa. Ela é muito valiosa. E a gente tem que aproveitar. Então, quando a gente deixa, por exemplo, como eu fazia, de curtir os primeiros anos das minhas filhas para fazer um trabalho que eu já não gostava, porque eu tinha que ganhar dinheiro para provar para mim mesmo ou provar para a sociedade que eu era um cara bem-sucedido, isso acaba chegando lá na frente como talvez o maior dos arrependimentos que você possa ter. E a dor do arrependimento, posso te dizer, ela dói. Ela dói porque você não sabe como, você não tem como voltar no tempo. Você não consegue remediá-la. Então, pense muito bem no que você está fazendo com a sua vida. Por isso, volto à pergunta inicial. O que é importante para você? O que realmente faz sentido para a sua vida? Comece a refletir sobre isso. Pare alguns minutos para realmente pensar o que é importante para você. Parece uma pergunta ampla, e ela é mesmo, mas ela é muito profunda, porque se você se dispõe a respondê-la, e para isso é necessário coragem, tenho certeza que você vai conseguir uma ótima resposta para a sua vida e mudar a sua vida para uma vida espetacular.